Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos buscar em Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. A palavra do Senhor disse assim, em nome de Jesus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde, que já todo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te, me tenhas por excusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te, me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, por estarmos reunidos neste santuário, com o único e firme propósito de louvarmos e engrandecermos o Teu santo e bendito nome. Recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque tudo o que estamos fazendo é para Ti, para o engrandecimento do Teu nome. Nos fala através da Tua palavra e nos ensina os princípios que estão contidos nela, para a glória do Teu nome, para que essa palavra vá do mais profundo do nosso coração e que possamos pô-la por obra, por prática em nossa vida diária, que possamos ver o que está ali presente em cada texto aqui de ensinamento para todos nós. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Então, essa parábola que Jesus, é uma das... Tem um conjunto de 7 parábolas ali. Jesus começa falando aí de alguns princípios. Antes de começar essa sequência de parábolas, é interessante ver o que Jesus faz um lamento sobre a cidade de Jerusalém. Isso podemos vê-lo em Lucas capítulo 13, versículo 34. Jesus ele faz um lamento, uma lamentação, porque a nação de Israel não aceitou a mensagem de Jesus. É simples. E Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta aos seus próprios, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Então, Jesus lamenta muito, porque Jesus era a mesma prova viva de que com ele também faria a mesma coisa. Já tinha feito isso com João Batista, já tinha feito isso no Antigo Testamento com todos os profetas que lhe eram enviados. E Jesus lamenta muito a situação atual de Jerusalém e profetiza que Israel em breve, situação esta que aconteceu uns 40 anos depois, no ano 70, Jesus disse, eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que eu venha dizer, bendito o que vem no nome do Senhor. Então, os juízos por conta desse rechaço, dessa rejeição que o próprio Israel fez com o próprio Jesus, o maior dos profetas, Jesus lamenta essa situação.
e chora sobre a cidade de Jerusalém. Eu não creio que esse choro seja uma obra de teatro. Eu acho que Jesus sentiu, né, o juízo que viria, como Israel viria a ficar deserta, como Israel num futuro próximo, futuro este que foi profetizado aqui e que foi profetizado em Mateus 24, Israel iria ficar deserta, porque rejeitaram ao dador da vida, rejeitaram Jesus. Então, é claro a rejeição que Israel teve sobre ao próprio Jesus. Tem quem diga que a graça não pode ser rejeitada, porém, só com uma leitura tranquila do Novo Testamento dá para ver que toda a liderança religiosa rejeitou Jesus. O próprio João capítulo 1 diz, aos seus veio e os próprios dele não o receberam. Então, o que é que nós entendemos por não receber alguém? Rejeitar. Então, o próprio Jesus foi rejeitado. Então, ele lamenta muito. E Jesus, a partir desse lamento, ele lamenta e chora, mas também não ficou por aí. Israel não ficou barato. Ele começa a proferir uma série de juízos, começando por profetizar que em um futuro não muito longe, Israel iria ficar deserta, porque eles, como usa uma expressão, né, do livro do Atos, mataram o autor da vida. Nós sabemos que eles não mataram. Aí o texto é a responsabilidade que eles têm sobre a mensagem que eles rejeitaram. Porque o próprio Jesus diz que sua vida não foi tirada, que ele põe a própria vida dele e ele toma quando ele quiser. Então, assim, é uma expressão que o apóstolo faz naquele momento para que eles sintam, né, a responsabilidade do que eles fizeram. Então, irmãos, Jesus começa a proferir uma série de juízos. E dentro desses juízos, Jesus traz essa parábola, que essa parábola ela atina contra a verdadeira arrogância daqueles que acreditavam serem donos da religião e da verdade. Jesus ataca o orgulho, né, a vaidade, a arrogância da liderança religiosa, que eles se achavam donos da verdade, donos da religião. Eles eram, irmãos, que eles impunham coisas que não estavam nem na lei. Veja que quando Deus dá a lei para a nação de Israel, ele deu 613 mandamentos. Quando Jesus chegou, já era mais de 6.000 mandamentos. Ninguém podia suportar tal coisa. Era mandamento tras mandamento. E não estava na lei, era a tradição dos anciãos. E isso para eles tinha tanto peso como a lei do Senhor. E eles colocavam as tradições dos anciãos por cima da própria lei do Senhor. Então, eles determinavam o que era para ser feito e o que não era para ser feito. Os donos da religião. Então, ali, meus irmãos, Jesus ataca isso, e então eles contam uma parábola que eles entenderam, tanto que eles já mais na frente começaram a tramar e dizendo, não, vamos matar esse homem, porque não nos convém ele. Então Jesus conta uma parábola de um homem que convidou uma grande ceia, e chamou, em primeiro lugar, porque a prerrogativa do chamado é de Israel. Nós sabemos que nós somos igreja, mas que nós fomos enxertados no olivo, né? Nós temos que tomar essa posição. Capítulo 5 de Romanos diz isso, que a Israel pertence à adoção, os profetas, a lei, e a própria salvação vem dos judeus. Então, isso é uma coisa que a igreja não pode ter tentar, como se diz, substituir isso. A igreja tem o seu lugar. Agora em Cristo, ele fez de ambos povos um só, e tudo isso. Mas a prerrogativa desse chamado é da nação de Israel. Então, Deus sempre quis fazer isso. Ele quis escolher um povo santo, um povo que fosse um povo diferente de todas as demais nações, que tivesse códigos de conduta, que tivesse códigos de vocabulário, que tivesse códigos de vestimenta, que tivesse um comportamento adequado, diferenciado, para, através desse povo, mostrar para o mundo a glória de Deus. Mas Israel não entendeu isso. Vemos isso desde a antiguidade. Um Israel querendo se parecer às outras nações. Um Israel que não tinha identidade. E isso
Esse comportamento, nós vemos ele bem marcante também no Novo Testamento. Israel não entendeu isso. Jesus veio primeiro e convidou aqui alguns. Ele fez uma festa e vou convidar fulano. Convidou. A muitos, aqui diz que convidou, aliás, a muitos. Não convidou a todos, mas aqui convidou a muitos, que inicialmente era a representação de quem? Do povo de Israel. Deus veio para os seus. Jesus veio para os seus. João capítulo 1, versículo 11 diz isso. E ele convidou. Só que, à medida que for chegando o dia, mandou um mensageiro dizendo, venha que já tudo está preparado. Né? Já tudo está preparado. E um a um começaram a rechaçar, dizendo, eu fiz isso, adquiri um compromisso, comprei isso, me casei, enfim. Vamos avançar um pouquinho no versículo 26, aonde Jesus, e isto é muito importante, porque Jesus disse que se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas como assim que Jesus quer que eu aborreça minha mãe, que eu aborreça meu pai? Será? Numa leitura assim meio que descuidada, pode ser, dá a entender isso. Mas a expressão aqui, aborrecer, está dizendo preferir ou amar mais. Jesus está dizendo, se você não me ama mais que a sua mãe, se você não me ama mais que seu filho, se você não me ama mais que seus irmãos, se você não me ama mais que a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Então, o que aconteceu com estas pessoas que foram chamadas, que foram contemplados nesse primeiro chamado, ou seja, a nação de Israel? O que aconteceu com eles? Um a um começou a colocar excusa. Eu não vou por isso, eu não vou por outro. Preferiram mais as coisas deste mundo, os compromissos, que não era que esses compromissos não tinham importância, meus irmãos. Só que aquele evento era a grande ceia. Não é que os nossos empregos, nossas famílias, nossos filhos, nossas coisas, nossos projetos, nossos estudos, nossas coisas desse mundo, que Deus bem sabe que nós temos que correr atrás das coisas. Não é que isso não tenha importância para Deus. É que o convite estava se fazendo para a grande ceia. Não era qualquer ceia, não era qualquer evento, não era qualquer coisinha por aí que 3 pessoas se reuniram e de repente pensaram, vamos se reunir, vamos comer alguma coisa. Não foi isso. Foi uma grande ceia que com certeza já estava projetada, já estava preparada. Se fez um esforço, se fez muita coisa para esse grande dia. Então as pessoas já estavam convidadas, já tinham data, já sabiam. Então, no último momento, quando já estava tudo preparado, começaram a colocar desculpas. Então ele disse, pronto, a ceia está preparada. E minha casa precisa estar cheia. Porque ele convidou muitos, ele preparou uma grande ceia. E essa é a visão de Jesus, que se encha a sua casa. A casa precisa estar cheia. Eles não atenderam, dizendo, mal por eles, né? Mas você vai pelos caminhos, vai lá pelos becos, aonde geralmente estavam os rejeitados, aonde geralmente na escuridão da noite estavam aqueles que a sociedade tem à margem das vivências, onde ninguém convida, onde ninguém chega. E ele disse, vai lá. E na primeira viagem, muitos vieram, mas ainda tinha espaço. Porque o chamado do Senhor é amplo. Ele é amplo. Ele chama todos. Como está expressado em Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Quem quer que diga que foi um grupo? A Bíblia diz que se mostrou salvadora a todos os homens. Vamos lá em Tito. E a casa, e ainda tem espaço. Tito capítulo 2. Versículo 11 mesmo, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, havia ainda espaço na casa.
dessa grande ceia, dessa parábola. Havia espaço. E não vai dar outra viagem. Continua, vai lá, vai mais longe. E chama todos porque eu quero minha casa cheia. E ele foi e trouxe mais. E ele disse, não, eu acho que você também não entendeu quando eu disse vai chamar todos. Porque dentro desse grupo também tem aqueles que estão nos becos, aqueles pobres, aleijados, cegos e coxos. Já que os ricos, já que os contemplados, já que os primeiros contemplados não quiseram, minha salvação não vai ficar por aí. Eu vou chamar a todos. Então vá e busca todo esse pessoal. E ele foi pelas ruas, chamou e trouxe como ele mandou. Depois disse, vai pelos caminhos e atalhos. E na versão espanhola disse, esforça-os a entrar. É aquele disse, vamos, é aquele convite. Vamos que vai estar bom, né? Se fez um encontro de casais aqui, aí o casal convidava, bora que vai estar bem. Esforça, dá aquele ânimo. Eu não estou querendo ir, não vamos que vai estar bem. Então é uma grande festa. É assim. Então esforça-os a entrar. E o dono da festa disse, aqueles que rejeitaram, de maneira nenhuma provarão a minha ceia. O que quer dizer claramente, irmão? Sem fazer malabarismos teológicos desse texto aqui. O texto está dizendo que houve pessoas que rejeitaram Jesus. Que houve pessoas que não entenderam a natureza da grande ceia. Que houve pessoas que não entenderam quem era que estava chamando. E simplesmente colocaram outras coisas da sua vida por cima dos interesses do reino de Deus. E Jesus não deixou barato para eles. Jesus disse, então não vão provar minha ceia. Enquanto há pessoas que não estavam contemplados, como os cobradores de imposto, como as prostitutas, como os pecadores, como as pessoas que estavam aleijados, porque é importante quando você vê essa parte aqui de aleijados, cegos e coxos, porque no entendimento desse momento religioso que Jesus estava falando, eles acreditavam que essas pessoas eram amaldiçoadas por conta de ter alguma doença. Então Jesus disse, não, eles também são salvos, eu morri por todos. E aqueles que achavam que eram donos da verdade, não foram, não entenderam a natureza do chamado, não entenderam quem era que estava chamando e não entenderam a natureza da grande festa, da grande ceia que ele estava oferecendo, de todo o que se fez para que fossem todos convidados. E ele disse, então, não vão provar, porque não são dignos. Inicialmente, é claro que quando Jesus falou isso, irmão, o povo ficou irado. Eles ficaram irados. Eles entenderam que Jesus estava falando deles. Eles entenderam que, ou seja, que os cobradores de impostos, e Jesus foi confrontado, esse come com pecadores e prostitutas. E uma vez chegou uma mulher para enxugar os pés de Jesus com um perfume, e diziam, se ele soubesse quem é que está indo. Será que Jesus não sabia, irmão? Ele sabia de tudo. É porque Jesus veio também por ela, e por ele, e por todos nós, e pelos pecadores, e pelos arrogantes, e pelos... Veja, irmão, eu fiquei fui muito abençoado com o testemunho de Bia e de Marquinho, né? Porque é um casal, irmão, que acho que todos nós temos um carinho especial por eles, que Deus abençoe. E ver como ela relatou, né, como a igreja tem sido relevante na vida deles até hoje, é uma coisa maravilhosa. E eu lembrava da minha infância, como também a igreja foi parte disso. Claro, talvez não com tantos recursos como vocês, assim, porque vocês veem que houve uma presença da igreja, mas na minha infância, irmão, eu desenvolvi sentimentos no meu coração. Eu era uma pessoa assim, em relação aos estudos, era uma pessoa muito estudosa, mas eu desenvolvi um ódio no meu coração, que somente Deus sabia. E ninguém sabia desse ódio que eu tinha no meu coração.
dessa raiva que eu tinha no meu coração por coisas que aconteceram na minha vida. Ninguém sabia isso, só que Deus sabia. Então, quando as mensagens daquele momento, foi um tratamento de Deus com a minha vida na minha infância, para me fazer entender que Ele, porque o que eu sempre digo, irmãos, Deus tem, às vezes a igreja tem que ter muito cuidado com isso, eu já tenho dito várias vezes, que a igreja precisa ter uma mensagem também para o rico, também para aquela pessoa que está numa boa posição. E quando a gente prega sobre a doença, a gente prega sobre que Jesus cura, a gente prega que Jesus liberta da droga, do tal, mas Jesus também liberta do ódio, do rancor, desses sentimentos que se alojam no coração de uma criança que ninguém sabe. Jesus também, Ele salva também as pessoas arrogantes. Eu não tinha nada, mas eu era assim no meu coração. E Jesus me salvou na minha infância. Na idade de 12 anos, Jesus fez entender para mim que se eu continuava assim, eu ia para o inferno. Com 12 anos eu entendi isso. Entendeu, irmão? Mas você via eu, um jovem exemplar para a sociedade do momento. Mas só eu sabia a escuridão que estava no meu coração. E com 12 anos, Jesus me fez livre. Um 12 de março, não me lembro já. Ele me fez livre do ódio. Ele me fez amar, sendo criança. Não é um terreno que não é possível cultivar. É um terreno muito bom para semear a palavra de Deus. E ver esses meninos hoje servindo a Deus assim, com toda essa alegria, é uma bênção, irmão. Porque Deus, Ele faz essas coisas conosco. E Ele me salvou desse ódio, dessa escuridão que eu tinha. Quando Jesus fala esta parábola, Ele estava falando para pessoas que conheciam. E por isso eles ficavam com raiva, porque eles tinham muito conhecimento. Muito conhecimento, mas era vazio. Não havia vida nesse conhecimento. Esse conhecimento não gerava vida para eles. E eles ficaram irados com isso. Quer dizer que Jesus está dizendo que os cojos, aleijados, esse, o outro, o cego, aquelas pessoas que são malditas. E uma vez Jesus falou que as prostitutas e muitos desses pecadores iam adiante do reino de Deus que eles. Por quê? Pela arrogância que eles tinham, que se acreditavam donos da salvação. Quando Jesus fala isso, eles entendem que Jesus estava falando da nação de Israel. E que estava falando deles, que haviam rejeitado o chamado de Jesus. Porque Jesus disse isso, porque inicialmente Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. O próprio Israel, a maioria, por não dizer todo Israel, porque não foi todo, sobretudo a liderança religiosa, rejeitaram Jesus. Atos 7:31, 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, e também vós fazem. Qual dos profetas de vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por mistério de anjos e não aguardastes. Então não era por falta de conhecimento. Eles rejeitaram o Messias, irmão. Não tem como dizer que não pode ser rejeitado. Olha, Jesus ama o mundo, mas Deus já está bravo com o mundo, porque o mundo rejeita Jesus. O mundo rejeita seu próprio filho. Então por que o juízo de Deus pela humanidade? O que diz João capítulo 3? E esta é a condenação, que a luz, 2 pontos, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais. De novo vemos aqui. Aborreceram Jesus. Amaram mais, preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E por isso que vem a condenação. Então Deus não vai condenar o mundo porque Ele decidiu que eles não servissem a Deus. Não, Deus vai condenar o mundo porque Deus, chamando o homem, e o homem sendo iluminado pela luz de Cristo, Ele ainda se rejeita Jesus. Então isso é responsabilidade que o homem tem diante de Deus. Ele não vai rejeitar, não vai condenar o mundo porque, vou condenar porque eu quero. Não, é porque eles rejeitaram Jesus, rejeitaram o Messias. Então quando Jesus disse, e agora vocês me rejeitaram, eu vou salvar esses que vocês creem indignos, e vocês vão ficar por fora. Eles se iraram. Jesus dizendo isso aos donos do Evangelho, Jesus dizendo isso aos donos da lei. Havia uma tradição judaica, irmão, que dizia que os mestres da lei, eles tinham autoridade para dizer mandamentos, porque eram saídos da boca dos rabinos. E que esses mandamentos tinham a mesma autoridade que os 613 mandamentos que foram dados na lei de Moisés. Como tinha se desviado o Evangelho quando Jesus chegou. Então Jesus disse para eles que uma prostituta ia diante deles, que ele podia levantar filhos ainda das pedras, falando dos gentios. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que ia salvar os gentios, e a eles não. Olha como Jesus estava assim, exprimindo o orgulho deles. Esse era Jesus. Jesus não é brincadeira, nem um jardim de flores também não. Jesus é forte. E ele falou para eles, vocês não vão degustar da minha ceia, e muitos deles que vocês desprezam, vão adiante do reino de Deus, que vocês. Numa dessas, eles pegaram umas pedras para apedrejar Jesus. Veja, irmão. Os donos do Evangelho. Mas Jesus se mostrou gracioso para todos nós. Eu não sei qual era a condição do seu pecado antigamente, mas pecado é pecado. Ele me libertou do ódio, do rancor, da escuridão, ainda criança. Muitos de nós tivemos a oportunidade, e eu depois vivi coisas do mundo. E muitos de nós tivemos a oportunidade de mergulhar nas coisas do mundo de uma forma tremenda. Até que Deus nos resgatou pela sua graça. Ele foi gracioso conosco. E quando Ele se mostrou gracioso, nós abaixamos nossas cerviz. Não fomos como esses homens de Atos 7:51, que foram duros de cerviz. Quem eram esses? Os mestres da lei. Não era um povo comum que Jesus estava falando, não. Estava falando com pessoas que tinham conhecimento. Então, quando a luz de Cristo chegou às nossas vidas, nós abaixamos a cabeça. Quando Jesus falou com a mulher adúltera, a luz de Cristo iluminou a essa mulher. E ela foi salva. Mas essa mesma luz que salvou a mulher adúltera, também iluminou aqueles que tinham as pedras nas mãos. Mas qual foi a atitude da mulher? Quando ela se viu diante de Jesus, do mestre, que olha para o coração do homem, para o profundo. Como foi a atitude dela? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então eu também não te condeno, ou eu tampouco te condeno. Não faças mais. A atitude dela foi vir a Jesus. A atitude dos líderes religiosos, quando Jesus disse, se alguém está livre deste pecado, que seja o primeiro em jogar uma pedra contra ela. Eles podiam bem dizer, Senhor, acho que nenhum daqui é digno, nos perdoa. Mas isso não foi o que eles fizeram. A mesma luz que iluminou esta mulher para a salvação, iluminou eles para a condenação. Qual foi a atitude deles? Foram embora, não reconheceram. Foi a mesma luz que iluminou Pedro e que matou Judas. O que fez Judas quando se viu descoberto pela luz de Jesus? Foi e se enforcou.
O que fez Pedro quando se viu que cantou o galo, né? Foi 6 horas da manhã e aquele guardião do templo soou aquele sino para avisar que era 6 da manhã, o canto do galo. O que fez Pedro? Chorou amargamente, mas Pedro veio a Jesus. Como terminou Judas? Disse um texto arrebentado pela metade, aí outro diz que foi enforcado. Como terminou Pedro? Um homem cheio pelo Espírito Santo. Sua primeira mensagem, 3.000 pessoas salvas. Então, quando a luz de Cristo nos ilumina, pelos pecados que nós cometemos, nós abaixamos nossa cabeça e viemos a Jesus. Mas aqueles que não encontram Jesus, saem com um martelo para julgar Jesus, para julgar Deus, para dizer que Deus não existe, que Deus não é, que Deus é o outro. Não conseguiram ver Jesus e hoje estão blasfemando dele. A mesma luz que iluminou estas pessoas, que iluminou a mulher adúltera para a salvação, iluminou eles e eles se perderam por conta da sua atitude, porque rejeitaram Jesus. A mesma luz que iluminou Pedro para salvá-lo, para trazê-lo de volta, foi a mesma luz que iluminou Judas. E os resultados foram diferentes. O que nós vemos de comum nessa situação? Nossa atitude. Seja qual for o pecado que tenhamos cometido, sempre há oportunidade para um arrependimento, para voltar ao primeiro amor, para voltar em arrependimento. E Jesus, ele mostrou aqui nessa parábola que ele veio a um grupo de pessoas que rejeitaram a sua oferta de salvação. A grande ceia, a grande celebração. Então Jesus se mostrou aberto para salvar muitos, mas também se mostrou forte, né? Porque na parábola sabemos que quem convida é Jesus, né? Quem fez aquela festa. E aqueles que rejeitaram, em princípio foram os judeus. E depois ele encontrou mais fé nos gentios. E portanto ele conseguiu fazer muitos milagres, sinais e prodígios nos gentios, mais que no povo de Israel. Eles entenderam isso e disseram: vamos ter que matar esse homem. Como se atreve a nos falar assim a nós? Mas Jesus, ele é gracioso, ele é maravilhoso, ele é poderoso e ele salva a todos aqueles que, quando iluminados pela luz de Cristo, abaixam a cabeça e reconhecem o senhorio de Cristo. Ele os salva. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua graça, porque Tua graça é infinita, Senhor. Como Tua graça me salvou e me tirou da escuridão, Senhor. Eu não sei como explicar isso, acho que não terei como explicá-lo também, nesta vida. Mas eu te agradeço, me ajude a permanecer, a perseverar nessa salvação tão grande que o Senhor nos deu. Pai amado, obrigado por nos contemplar, por ir tras nós nos becos, na escuridão da noite, das drogas, da prostituição, do pecado, do orgulho, da vaidade. Seja qual for a manifestação de pecado que vivíamos, no lamaçal de pecado, o Senhor foi até nós, mandou um mensageiro, e esse mensageiro não abriu mão de nós, nos pregou, nos deu uma palavra, nos convidou para a igreja, e hoje estamos aqui, Senhor, rumo a participar de um grande dia, quando veremos cara a cara como Ele é, que Ele apareça nas nuvens do ar. Nos ajuda a estar preparados para esse dia, Senhor, a permanecer debaixo da Tua graça, Pai, essa mesma graça que nos sustenta e que nos salvou. Abençoa a Tua igreja, abençoa as crianças, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajude, nós adultos, a entendermos tão complexo mundo das crianças. É difícil, Senhor, nos adentrarmos no entendimento deles, porque eles são pessoas muito especiais, as crianças, Senhor. É um tempo muito maravilhoso, mas como a irmã dizia, muitos não têm tido oportunidade de ter uma vida, uma infância feliz.
Mas que o Senhor permita, Senhor, que todas as crianças ao nosso redor, nós possamos ter a oportunidade de brindar-lhes um momento feliz na sua vida. Abençoa as crianças desta igreja, as que estão hoje, as que virão amanhã. Abençoa o futuro delas, as suas decisões. Que elas não entendam, Pai, que elas precisam buscar nada lá de fora. Que elas possam te conhecer, que mesmo de criança, elas precisam ter um encontro contigo, para entender, Senhor amado, esta salvação. Abençoa elas, Senhor, cuida dos nossos filhos, dos ataques que eles constantemente recebem nas escolas, nos espaços que eles frequentam, lá no futebol, na escola, na comunidade, no bairro. Que o Senhor possa ajudar a nós pais, tentar blindar a mente deles com palavra de Deus, com princípios, e que eles possam entender. Pai amado, muito obrigado por tudo, que esse mês das crianças, tenhamos crianças salvas aqui na nossa igreja, Pai, que possam conhecer a Tua palavra. É isso, Senhor, que eu te peço. Permite que a Tua palavra nos chegue, Senhor amado, não saia dos nossos corações, que ela possa ficar depositada em nós, e que no momento, Senhor, determinado, possamos usar essa palavra para nos defender no dia a dia e para podermos avançar neste caminho até a volta de Jesus, que nós estamos esperando. Abençoa esta igreja, abençoa o pastor presidente, os outros pastores, as diferentes lideranças, a liderança das crianças. Dê paciência, Senhor, para eles, dê projetos, dê ideias, traga recursos, ajude, Pai, para que elas possam ter mais ideias para desenvolver e poder levar a Tua palavra para estas pessoas, o culto infantil, enfim, cada área, Senhor, que atinge a EBD, que atinge estas crianças, Senhor, que essas crianças possam ser atingidas pelo amor de Deus, as crianças de Coqueiral, as crianças de Cajueiro Seco, as crianças de Picepe, possam ser atingidas com a Tua graça, com um gesto da Tua graça que transforme o futuro delas, Pai. Como Marquinho foi, o testemunho da irmã foi transformado por uma escola bíblica de férias, e até hoje é instrumento das Tuas mãos. Que assim venha mais crianças, Senhor, porque no futuro se tornarão as futuras lideranças de nossa congregação, de nossa igreja, até o dia da Tua vinda. Tudo fica nas Tuas mãos. Recebe glória, recebe honra e louvor, porque tudo que foi feito hoje é para a Tua glória e para o engrandecimento do Teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Senhor, fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe a todos, irmão. Passe boa semana.